Olá pessoal, este é o vídeo tutorial da planilha versão 2026 para projetos de energia solar instalados a partir de 2026, com as novas regras de desconto de fio B agora em 60% em todas as concessionárias do Brasil. Então, como fica agora a viabilidade financeira de instalação para novos projetos? É difícil você passar para o cliente números claros, convencer o cliente que ainda a energia solar é muito viável, muito atrativo. Tem muitas pessoas que têm os paradigmas, que agora está sendo cobrado imposto, que não compensa, mas isso não é verdade. A gente consegue comprovar de acordo com os cálculos. Tem cenários aí que ainda a gente consegue um desconto na fatura de até 90%. Pelo menos na minha região aqui, onde o cliente é rural, monofásico rural, que ele tem ali a taxa de 30 kW de custo de disponibilidade e ainda assim ele não tem iluminação pública. Então cada caso é um caso, cada cenário é diferente para analisar. Então para quem adquiriu a planilha ou para quem está assistindo esse vídeo e não adquiriu a planilha ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para aquisição da planilha e já serve também como tutorial esse vídeo. Vamos começar então. Essa planilha é somente para grupo B, tá? Ela faz análise tanto somente da geradora, de créditos acumulados, utilização dos créditos, como também o envio para beneficiários do grupo B. Às vezes você tem um projeto que é mais complexo, que você vai enviar crédito para 2, 3, 4 casas da mesma família. Às vezes tem uma repartição de valor. E como fica então a questão de envio de créditos, payback, tá bom? Vamos começar então. Quando vocês fizerem o download da planilha na plataforma Hotmart, ela vai vir em compactado o arquivo. Então, a princípio você deve descompactar. Vou descompactar na mesma pasta aqui que eu tenho. E tem alguns passos para a gente seguir antes do uso da planilha. O primeiro passo é a gente clicar com o botão direito e vir aqui em desbloquear, propriedades desbloquear. Por quê? Como você fez download, o computador entende como pode ser um arquivo perigoso para você abrir, tá bom? Mas a planilha é completamente segura, então você só dá um desbloquear e dá um OK. Vamos abrir a planilha? O segundo passo que a gente precisa fazer, é importante que vocês estejam conectados com a internet para fazer a ativação da planilha, tá? É importante salientar que essa planilha só vai funcionar no computador que tiver cadastrado. Ela é bloqueada contra compartilhamentos de computadores. Então eu preciso que vocês digitem um e-mail certinho de compra para ficar registrado no servidor. Pode ser que vocês digitam um ponto, uma letra errada, a princípio a planilha vai funcionar, mas quando ela fizer uma varredura de comparação entre e-mail de compra com o e-mail cadastrado de ativação, ela pode bloquear essa planilha, tá bom? Então somente em primeiro momento você precisa estar conectado à internet para fazer a ativação dela, depois ela trabalha offline. Então eu vou digitar o meu e-mail aqui e vou fazer a ativação. Esse é meu e-mail de contato também, qualquer dúvida também eu atendo por esse e-mail. Beleza, pessoal? Aqui vai abrir então o menu, tá? Eu vou deixar aqui também o contato do WhatsApp depois para suporte técnico. E você vai ter aqui embaixo abas de dimensionamento, grupo B e o consumo remoto. Eu vou passar uma a uma ensinando como faz a utilização. Em primeiro momento, aqui em cima já descreve que em cinza você deve selecionar e em amarelo editar. Todas as abas são assim, tem aqui a instrução, tá bom? Aqui em cima vai dar a versão da planilha que vocês estão utilizando e a última data de atualização. É importante falar que as concessionárias, elas têm datas de vigência, então de acordo com o que for vencendo, a planilha vai ter que ser passada por atualização. Também mencionando que essa planilha só funciona por um ano, Depois é necessário fazer a renovação para quem quiser utilizar no ano de 2027 ou mais para frente. Então todas as vezes que tiver uma atualização de tarifas no site da ANEEL, que é esse link aqui, a planilha vai passar por atualização e vai estar disponível para fazer download na Hotmart. Então vai mudar a versão aqui e vai mudar a data de atualização. Aqui já tem uma, por exemplo, Equatorial CA, que está desatualizada, vai aparecer vencida, desatualizada, aguardando atualização no site pela ANEEL. Eu consultei, hoje mesmo, hoje é dia 6/1/2026, ainda não está atualizado. Então assim que atualizar, eu passo aqui para alterar os dados.
A planilha tem os dados ocultos, né, de tarifa, como TUS, DE, FUB, então ela não aparece aqui. E conforme for sendo atualizado no site, vai sendo atualizado na planilha e colocando para disposição na Hotmart. Caso esteja vencida, dá um pulo na Hotmart, no login de vocês, e faz o download novamente, tá bom? Ou entra em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos selecionar aqui, eu vou utilizar um cliente meu de exemplo, que eu fiz o orçamento para ele. Eu sou do Paraná, então eu trabalho com a concessionária Copel. Eu procuro aqui então, no primeiro momento, a Copel. Ela vai buscar automaticamente as datas de vigência, TUS, de TE, e também vai calcular os impostos. Aqui está o mesmo valor porque eu não adicionei os impostos aqui. Vou abrir a fatura aqui do cliente para vocês verem, tá? Aqui eu consigo entender os impostos cobrados. Aqui para mim, ICMS 19%, COFINS 7,6% e PIS 1,65% de alíquota. Então, cada um de vocês tem que ver na fatura de vocês como é cobrado. Então, 19% de ICMS, PIS 1,25% e 7,65%. Não me recordo, deixa eu voltar na fatura. 7,6% e 1,65%. Então tudo que tiver em amarelo é possível editar. Aqui ela já calcula com impostos, né, toda a questão de tarifação. Para o grupo B, aqui você deve selecionar em cinza se é B1 residencial e o padrão também. Esse cliente nosso é B1 residencial e é bifásico. Assim ele já começa a fazer o cálculo, a planilha. Também é importante mencionar que se você alterar o grupo, por exemplo, B2, aqui muda para rural, mas aqui fica residencial, então não existe essa categoria de B2 rural residencial, então por isso que aparece esse alerta em vermelho, alterar subclasse. Eu venho aqui e coloco um desses aqui, não se aplica. Novamente ela busca as tarifas e volta a calcular. Se eu voltar para B1 aqui, mesma coisa, eu vou ter que voltar aqui, não se aplica, e voltar para residencial ou baixa renda. Tá bom? Então a planilha faz todo o cálculo automático. Aqui vai aparecer para mim a porcentagem de FUB desse ano de 2026. Aqui para a Copel é 24,77. Eu já andei olhando aqui algumas concessionárias, por exemplo, a Amazonas Energia é 20,38. Vamos dar uma olhada na Celesc, 19,08. CEMIG, 29,96. Tá bom? Então dá para vocês tanto fazer a simulação aqui para o cliente, e no mesmo cenário, se esse cliente fosse de outra concessionária, qual que seria, né, a economia dele. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a Copel. É só um vídeo tutorial, mas depois que vocês pegar o jeito, a planilha vai calcular em questão de minutos todos o payback, o retorno do investimento. Beleza? Aqui eu já vou falar para vocês que ela tem um dimensionamento, mas é um dimensionamento diferente. O intuito dessa planilha é não fazer dimensionamento de acordo com o consumo do cliente. Então aqui eu tenho que digitar o consumo do cliente e, se tiver beneficiários, somar tudo e colocar aqui nessa média de consumo. Aí sim eu olho aqui quanto que deu de média e jogo aqui quantos painéis que eu desejo instalar, a potência dos painéis e a eficiência do sistema. A gente sabe que a gente tem percas por sombreamento, por desvio azimutal, e mais algumas percas elétricas aí no sistema. O sistema não é 100% de geração. Eu vou pegar aqui a fatura do cliente e vou digitar todos essa média de consumo. Aqui tem 2 de dezembro, eu vou usar o dezembro maior, tá bom? E é importante mencionar que esse cliente ele adquiriu um carro elétrico, né? Eu calculei para ele e ele ainda vai fazer Uber com o carro elétrico. Ele vai gastar uma média de 1.000 kWh mês só de consumo do carro. Então eu vou jogar 1.000 a mais, 1.990, né? Vamos para janeiro aqui, 1.818, 1.767, 2.042, 1.867, 1.832, 1.729, então me deu uma média aqui de consumo de 1.849. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso selecionar o meu estado, Paraná, cidade, né? Esse cliente ele é de Cambé, uma cidade próxima a Maringá aqui. Então eu já vou jogar aqui que eu estou utilizando painéis de 650 watts para ele, numa eficiência de 80%, que eu já analisei lá o telhado, questão de sombreamento, e estou sendo conservador em manter 80%.
E eu já fiz a proposta para ele, e vou já jogar aqui 26 painéis. Deu então um pouquinho a mais de média, né, do que eu consumo, mas isso é bom para ele. Então aqui já está pronto, bem dizer. Deu um sistema de 16,9 kWp. Eu venho aqui, existe essa aba aqui, utilizar sistema de dimensionamento automático. Se eu clicar sim, ele vai puxar todos os dados que está aqui, que você digitou. Mas, por via das dúvidas, se você não quiser utilizar o dimensionamento automático, você tem um software especializado para dimensionamento, você deixa em não e preenche manualmente aqui, mês a mês a geração estimada e o consumo também aqui. Mas eu vou deixar assim, tá bom? Aqui faz a pergunta se o ICMS incide na TUSD, ICMS incide na TE, isso você tem que ver na sua fatura, tá? Aqui na Copel eles cobram sim o ICMS tanto na TUSD como na TE, e na parte de compensação eles não devolvem o ICMS. Se fosse sim aqui, ficaria bem mais atrativo o investimento, mas eles não devolvem aqui na Copel. Tem muita concessionária que devolve o ICMS. Então o cinza, lembrando que você deve selecionar. Esse cliente ele vai compartilhar créditos? Não. Se fosse sim, eu colocaria sim e vai me perguntar qual a porcentagem. Aí você digita aqui o necessário. Tá bom? Eu vou deixar não, depois eu explico a questão das beneficiárias. Aqui não precisa mudar. Se você deixar não 80 aqui, ele não vai calcular não, a planilha. Beleza? É importante também mencionar que a planilha calcula a questão da TUSD-G, né? Pelo menos no meu entendimento, tem muitas concessionárias que não aplicaram os medidores ideais para medir demanda de geração. Então, a planilha tem aqui a função de calcular a geração, a TUSD-G, mas eu acredito que muita gente não vai utilizar, a não ser que o medidor seja ideal que consiga calcular a questão de demanda. Vamos dizer que sim, o cliente tem um sistema, por exemplo, de 10 kW, deu um pico de 10 kW lá no medidor e uma de consumo deu 8. Então ela vai calcular essa diferença aí, a questão da TUSD-G. Aqui também tem o custo da TUSD-G, se é tipo 1, se é tipo 2, essa questão se houve reforço de rede, aqui é mais cara a TUSD-G. Para atender esse cliente houve um reforço de rede, ou se não, é o tipo 1, que é 3,1 por kW, igual tá aqui. Beleza? Então eu vou deixar não aqui, mesmo que esteja preenchido alguma coisa, ela também não vai considerar, tá? Eu só vou apagar aqui. Aqui ele vai calcular o medidor, né? A gente muito ouve falar sobre simultaneidade, né? Quanto maior a simultaneidade, mais atrativo fica para o cliente. E é justamente certo falar isso, porque quanto mais consumo instantâneo durante a geração, menos ele está injetando na rede, menos ele paga pelo fio B, né? E consequentemente o projeto fica mais atrativo, tá bom? Então, residencial aí varia muito, depende muito do perfil do cliente, mas varia aí. Quem trabalha fora o dia inteiro só tem uma geladeira de repente ligada 24 horas, ou tem gente que trabalha home office que mantém o ar condicionado ligado durante o dia. Então depende de cada caso, né? Esse cliente aqui eu vou manter em 30%. Você pode selecionar aqui ou digitar. Automaticamente ele já muda aqui a questão do consumo e da geração medida. Deixa eu colocar 50% aqui para vocês entenderem como ela calcula. Então, desses 2.366 que gerou no mês, 50% ele consumiu instantaneamente. Então, marcou exatamente a metade, 1.183. E os outros 1.183 foi para o consumo. Então, se você pegar 1.818 menos 1.683, dá 635. Com isso, a planilha calcula se foi acumulado crédito, que é esse valor menos esse 548. Tá bom? É assim que funciona. Aqui ela vai calculando o crédito que acumulou durante o mês, né? Vamos supor que... Só vou mudar aqui para vocês entenderem como funciona essa dinâmica de crédito. Vamos dizer que ele consumiu 4.000 kWh aqui, ó. Ele vai resgatar todos esses créditos aqui e vai zerar para baixo. Entenderam como funciona? Só vai começar a funcionar, a acumular crédito novamente, né, lá em setembro. Beleza? Então é assim que funciona a questão da simultaneidade. Já aproveitando o gancho e explicando sobre a questão dos envios de crédito, se eu colocasse 100% de envio de crédito, ia zerar todos esses créditos aqui nessa unidade geradora e enviaria para as beneficiárias. Beleza? Tudo bem? Já eu explico a questão das beneficiárias também. Se for 50%, fica metade aqui, tá bom? Aqui é configurável, mas eu vou deixar não, esse cliente por enquanto não. Depois eu vou simular aqui sim, para vocês entenderem como funciona. Bom, continuando, aqui ele vai calcular as faturas mensais
de 2026, 2027, 2028, 2029, com o fio B calculado, acrescentando também a inflação. Aqui eu mantive 6% de média, tá? Primeiro ano 0, mas aqui é configurável de acordo com a análise de vocês, tá bom? O que é amarelo você consegue alterar. Aqui você consegue ver também quanto que esse cliente pagaria se ele tivesse na GD1, né? Aqui está calculado em 2029, esse cliente pagaria então 1.920, e com a GD1, sendo bifásico, ele pagaria na fatura, aqui sem solar, né, importante falar, e aqui com solar na GD1, ele pagaria 126,69, dando um desconto de 93,4%. Vou colocar aqui iluminação pública, às vezes nem é necessário você analisar, porque iluminação pública, acredito que em todas as cidades é cobrado mesmo com energia solar. Aqui eu consigo ver em 2026, ele pagaria então 1.667 e com o GD1 147,37. Então por que ainda fica atrativo? Aqui ele está tendo 91% de desconto. Com a GD2, né, descontando a questão do fio B, ele está tendo 89,5%. Depois, nos próximos anos, 88%, 87%. E aqui no final do ano ele calcula a média de desconto que ele teve. Tudo bem? Isso aqui é importante vocês mencionar. Se o cliente perguntar, se eu tivesse instalado antes da lei, quanto que eu pagaria esse ano? Em 2027, né? Aí você viria como que é cobrado. Em diversos casos eu percebi que na GD1, de acordo com o cenário, tem gente pagando mais do que 2026, 2027 mesmo com fio B. Eles vão começar a se igualar lá em 2028 e 2029. Então, de acordo com a simulação, dá para perceber que pelo cenário tem cliente que vai pagar menos ainda com o direito adquirido, sem o direito adquirido, desculpa, com a GD2. Beleza? Então aqui ele vai calcular as faturas mensais. A planilha calcula tudo automático. Vamos voltar aqui para 4.000. Vocês vão ver que ela vai cobrar um pouquinho mais em abril. Então como não teve geração suficiente, resgatou crédito, então está pagando aqui 1.347. Mas por que aqui pagou menos? Não tem a correção da inflação? Porque em 2027 ela já começa a calcular também o crédito que acumulou no final do ano. 1.419. Então aqui ele já vai começar a ter crédito. Aqui já no caso é correção de inflação e fio B. Beleza? Então a questão das inflação vocês digitam e tal, se de acordo com a análise de vocês. A iluminação pública, se quiser adicionar também. Depois vamos aqui para o outro quadro. Aqui você vai digitar o valor do investimento do seu cliente. Aqui na nossa região está por volta de um sistema desse de 26 placas, 16 kW pico, 16,9, está uma média de 36 mil reais. Aqui calculou para ele então um payback de 22 meses. É um investimento muito atrativo. Agora que vocês percebem a importância da simultaneidade. Quanto maior a simultaneidade, melhor o retorno do investimento para ele. Aqui vai dar a TIR, né, para quem gosta de fazer análise de investimento, deu 121%. Quanto menor o consumo instantâneo, maior o payback. Vamos deixar em 0%, 24 meses. Não deu tanta diferença, mas depende muito do cenário. 5% nem mudou, 10% também não mudou, 15% já começa a mudar. E o máximo, vamos ver se vai dar diferença. 100%, 21 meses. Ele praticamente tudo que ele gerou, ele consumiu. Então, quase não teve fio B, ou zero de fio B, né? Eu vou deixar esse cliente aqui com 30%, igual eu mencionei no começo. Então, um payback para ele está dando 23 meses. Beleza? Aqui nesse outro quadro, ele vai fazer análise de retorno de investimento. Aqui, a inflação já está preenchida por ano, porque já foi preenchida nesse outro quadro aqui de baixo. Se vocês alterar aqui, vai alterar lá em cima também. E de acordo com a análise de vocês também, se quiser mudar até 2050, que é os 25 anos de vida útil do sistema, fica a critério de vocês. Manutenção do sistema também eu gosto de colocar. Vamos dizer aqui que vai subindo aí aos poucos. Até o final de 2050 está cobrando aí 1.300. É uma limpeza de um sistema, uma troca de DPS, troca de terminal, reaperto e assim por diante. Aqui vai mostrar a economia acumulada. Vê que então, como deu 23 meses, né, a partir de 2027 ele já vai ter o retorno, já vai começar a colher os frutos, né? Vamos colocar aqui 50 mil reais, só uma hipótese, 32 meses. Então, no primeiro ano ele ainda não teve um retorno, 12, 24, aí no meio do ano aqui de 2028 ele já começa a ter o retorno financeiro.
Esse quadro ele faz análise também das beneficiárias. E aqui vai te dar um gráfico, né, a partir do segundo ano. Então aqui ele já começa a ter um retorno de investimento. Em 25 anos ele vai ter um retorno de 811 mil. É um investimento muito atrativo ainda. Agora a questão das beneficiárias, né, que é a outra parte da planilha. Vamos supor que esse cliente... Agora vamos gerar mais energia para ele, né? Vamos colocar um sistema para ele aí de umas 40 placas, né? Agora, umas 40 placas. Aqui eu vou aumentar só para análise, mas vamos dizer que agora aumentou para 2.600 com as beneficiárias. Aliás, deixa esse aqui porque esse aqui vai ser o da geradora. O restante vai ser enviado para as beneficiárias. Então tá sobrando aqui para mim, deixa eu ver, 3.052 menos 1.849, uma média de 1.203 kWh. Eu vou enviar o 100% do excedente para 3 beneficiários. Sim, 100. Aqui ele vai mostrar para mim que zerou todos os créditos. A fatura mesmo assim vai ser calculada em cima dos créditos acumulados da geradora, né, por mais que ela não tenha nada de crédito. Praticamente todos os meses aqui vai suprir o consumo do cliente. E aqui, quando eu venho na aba consumo remoto, que aqui eu seleciono as beneficiárias. Ó, eu estou enviando no final do ano 14.445 kWh de crédito, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 14.445 kWh de crédito. Aqui a planilha não analisa mensalmente, mas ela analisa por ano, né? Mesma coisa do fio B aqui também, 60, 75, 90, 100. Aqui está com erro, eu já vou atualizar ela. Beleza? Aqui é para aparecer os anos 2026, 2027, 2028, 2029. Aqui eu vou configurar então as porcentagens que eu quero enviar para cada beneficiário. Estou mandando para 3 residências, uma 50%, outra 25%, outra 25%. Aqui mostra os créditos recebidos no ano. O subgrupo, né? Eu tenho que selecionar aqui. Aqui no caso seria cinza. Aqui também cinza, vou alterar aqui a cor. E aqui eu coloco o consumo anual, né? Vamos dizer que seja 1.000 kWh, eu multiplico por 12, então dá 12.000. Vamos deixar esse aqui com menos, 4.000. Já está dando 16.000, vamos diminuir esse. 10, 14 e esse 3.500. Crédito excedente anual, somente esse tá sobrando. Isso no ano, né? Porque ele consumiu 3.500 e recebeu 3.611. Vai também analisar a fatura desses clientes sem energia solar anual e depois com os créditos acumulados também anual. E feita a correção também da inflação e também do fio B. Aqui é possível digitar várias beneficiárias, né? Se quiser colocar o número aqui para identificar melhor. Se é bifásico, se é trifásico, monofásico, se é B1, se é B2, beleza? Aqui ele vai puxar os mesmos impostos que vocês digitaram lá na frente. E a questão também se é compensado na TUJ. A TUJ é compensada na energia injetada ou não, né? Provavelmente também não. Se aqui for não, provavelmente aqui também não, as beneficiárias. E agora que eu vejo se alterou alguma coisa, né? Abaixou para 15 meses de payback. Por isso que eu digo que ainda a energia solar é muito viável. Mas tem um detalhe, né, que eu estou esquecendo. Eu aumentei o sistema, só que eu também tenho que aumentar o valor aqui, né? Deixa eu calcular por quilowatt-pico. Se estava aqui então 16 e o valor era 35.000, está cobrando 2.187 por quilowatt-pico. Agora aumentei para 26, então o sistema ficaria em média 56.800. Deu um payback de 23 meses. Beleza? Aqui, desculpa ter errado a questão do valor aqui. E aqui apresenta a economia acumulada também, olhando as beneficiárias sem solar e com solar. O gráfico novamente e as faturas da geradora. Acredito que seja isso. Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Relembrando que cinza seleciona e amarelo você edita, tá bom? Eu vou alterar essas cores aqui também para ficar certinho, retirar esses erros aqui também. Um abraço para todos e boas vendas. Opa, acabei cortando o vídeo aqui porque eu esqueci de passar uma informação importante. É fundamental que o Excel de vocês estejam habilitados às macros, tá? Para funcionar certinho toda a planilha como um todo, 100%. Então, aqui na aba desenvolvedor, em segurança de macro,
Pelo menos essa segunda opção aqui tem que estar marcada para funcionar, tá bom? Se não tiver a aba desenvolvedor aqui, é fácil você encontrar. Só vir em arquivo, opções, aqui em personalizar faixa de opções e procura aqui desenvolvedor. Se tiver assim é só marcar e dar um OK. Beleza? E também a questão da impressão, já está pré-configurado aqui para impressão em forma de retrato. Vou dar um Ctrl P, aqui já aparecem então as duas folhas em A4, se vocês tiverem interesse em imprimir e levar para o cliente impresso, tá bom?